E você já está aí? Meu Deus! Olha só, me distraí completamente. Me perdoa. Eu estava ouvindo uma notícia aqui, não sei se você é dessa forma, mas quando você está ouvindo alguma coisa que realmente te interessa muito, você acaba viajando ali, você acaba entrando, mergulhando naquele mundo e saindo de sintonia, se desligando do resto das coisas. Você é assim também? Olha, se você é assim, fica firme nessa videoaula, porque tem tudo a ver contigo. Se você é dessa forma e você conseguir ir se identificando durante essa aula, você vai perceber que você é um auditivo. Tá ligado? Vamos lá. O que a gente tem aí de característica mais forte dentro do auditivo? O auditivo é uma pessoa extremamente organizada, é uma pessoa muito organizada, em geral, né? Mas em geral ele tem uma linha de raciocínio também mais linear, por isso que ele acaba se tornando uma pessoa um pouco mais tranquila, um pouco mais quieta, né? Esse é o auditivo, né? Muitas vezes ele fica muito atento à construção das palavras, das frases que ele vai dizer, né? Do pensamento que ele tem. Ele vai trabalhar mais esse pensamento, ele vai trabalhar mais as suas frases, ele vai trabalhar mais os seus conceitos, né? Sempre para buscar ser o mais claro possível. Lembra do Ogilvy? Comunicar não é o que eu digo, comunicar é o que o outro entende. Então, ele vai buscar exatamente isso, ser claro o bastante para que o outro o entenda. E, normalmente, o auditivo ele tem outra característica. Ele fala mais baixo, ele fala mais pausado, mais lentamente. Por quê? Porque exatamente essa preocupação que ele tem na clareza da informação, né? Na clareza daquilo que ele está expondo. Então ele fala mais tranquilo, mais calmo, mais melodioso, com mais entonações, né? Ele é auditivo, ele percebe quando a entonação, ele percebe timbre de voz, né? Ele está muito atento a isso. É uma pessoa que às vezes você chega, começa a falar com ela por telefone, ela fala, você hoje não está muito legal. E ela te entende por quê? Porque ela percebe isso, por quê? Porque ela é auditiva, ela percebe o nosso timbre de voz, às vezes uma preocupação no meio da nossa fala, né? Esse é o auditivo, né? O auditivo, muitas vezes, é músico, vai para o lado da música, porque ele tem um ouvido apurado, tem a grande chance de ser muito afinado se for um cantor. Por quê? Ouvido apurado, ele escuta, ele consegue pegar nota musical, né? Se você for ver, as pessoas que têm ouvido absoluto, eu não tenho a menor dúvida, são auditivos. São auditivos. O auditivo deles é mais forte, né, do que os outros estilos, porque todos nós temos os três estilos sensórios, auditivo, visual e sinestésico, mas tem sempre aquele que é mais forte, aquele que aparece mais, né? E no caso do auditivo, né, a audição dele é mais apurada, né? A audição dele é mais apurada, a memória auditiva dele, ok? É muito comum encontrar um auditivo lendo em voz alta. Ele vai estudar, você percebe um auditivo, ele pega para estudar, ele está lendo. Por que ele está lendo? Porque ele não sabe ler, fazer leitura silenciosa, que nem se aprende lá no fundamental
né, nos anos iniciais do fundamental, que a gente aprende e lá se ensina e se força uma barra para que a criança aprenda a fazer leitura silenciosa. Não, ele sabe fazer leitura silenciosa. O que acontece é que quando ele lê em voz alta, ele está ouvindo aquilo que ele está lendo e isso fica mais fácil para ele perceber e se lembrar. Agora, percebe uma outra coisa aqui do auditivo. Escuta só. O auditivo, quando ele está num lugar que ele não possa ler em voz alta, uma biblioteca, por exemplo, no metrô, num ônibus, num avião, que ele não pode sair lendo em voz alta, porque vai incomodar, ele faz leitura silenciosa. E quando ele faz a leitura silenciosa, ele simula mentalmente uma voz lendo para ele. Pode ser a dele mesmo, pode ser a do professor que ele está voltando de uma aula, lendo a apostila, ou está em casa estudando, lendo a apostila, lendo o livro, lendo um texto que o professor comentou em sala, e ele simula a voz daquele professor lendo para ele. Esse é o auditivo, né? Esse é o auditivo. Inclusive, existem pessoas, existem teóricos dos estilos de aprendizagem que vão criar um novo estilo de aprendizagem, o leitor-escritor. Mas o leitor-escritor, eu insisto, né, e eu posso insistir, porque eu sou um estudioso do assunto, ele não existe. O leitor-escritor, ele está dividido em dois estilos. Ele está dividido no auditivo, o leitor, aquele que lê, que gosta, que aprende, que percebe mais lendo um texto, ele é auditivo, porque ele lê em voz alta. E o escritor é visual, e nós vamos ver isso na próxima aula. Presta bem atenção numa historinha que eu vou te contar. Tempo de faculdade. Eu tive um colega, ele se sentava na primeira carteira, da primeira fila, da porta, encostado na porta da sala. E ele sentava ali e ficava ligado na aula o tempo todo, prestando muita atenção naquela aula. E aí, o que aconteceu? Quando chegaram as primeiras provas, nós não conhecíamos ele. Quando chegaram as primeiras provas, ele fez e a gente achou o seguinte, ele se deu mal. Ele não anota as aulas, ele fica com uma agenda em cima da mesa, né? Só tiveram, que eu me lembre, só tiveram 2 disciplinas que ele teve caderno realmente para fazer a anotação. Estatística, porque tinha muito gráfico, tinha muita tabela, tinha que anotar, e economia, também pelo mesmo motivo. Muitos cálculos, muitas tabelas, muitos gráficos que precisavam ser anotados. E ele teve um caderno para essas 2 matérias. No restante, ele não teve caderno, ele tinha uma agenda que ficava em cima da mesa. Ele sentava, meio que encostava meio de lado na parede para ficar bem de frente para o professor e prestava atenção à aula inteira. Aliás, se você tiver um amigo auditivo, não chame a atenção dele durante uma aula, ele perde o raciocínio, porque ele está devorando as palavras que estão sendo ditas. E aí ele prestava atenção. Chegava a comentar questões que a gente começou a discutir com ele para ver como é que ele estava. Ele falava assim, mas você não lembra? O professor falou assim, 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 assim. E ele quase repetia a aula. Esse é o auditivo. Esse é o auditivo. Olha aqui, olha, presta atenção numa coisa. Quando eu vim a estudar os estilos de aprendizagem, e aí eu já estava fazendo a minha pós-graduação em educação, né? Tanto que o meu TCC foi em estilos de aprendizagem sensório. Quando eu entendi esse meu colega. Falei, ele era auditivo. Por isso que ele não conversava, você não pegava ele fazendo nem comentário da aula, a não ser que o professor ele desligasse, saísse, fosse conversar com algum aluno e tal, aí ele podia virar e fazer um comentário. Mas se ele percebesse que aquela conversa que aquele professor estava tendo com um aluno em especial, ele prestava atenção no que o professor estava falando também. Esse é o auditivo.
E é assim que funciona o auditivo. Você consegue começar a perceber o auditivo porque ele é mais ouvinte do que falante. Senta na rodinha, começam a conversar, você começa a perceber uma pessoa muito silenciosa, muitas vezes ela não é tímida, ela é auditiva, ela está prestando atenção no que está sendo falado naquela mesa. De vez em quando ela entra, interfere, né? Muitas vezes você fala assim, nossa, está sabendo tudo, fica só pensando. Mas é exatamente isso, ele fica elaborando o discurso dele, elaborando as palavras. Para ser claro, como eu falei no começo da nossa videoaula. Agora, quando você está diante de um auditivo, você começa a perceber que ele é auditivo, quando ele começa a falar para você assim, escuta aqui o que eu tenho para te falar. Posso te falar uma coisa? Olha, ouve bem. Isso é um auditivo falando. Ele quer chamar a tua atenção, né? Ele quer chamar a tua atenção com expressões que tragam a ideia auditiva. Posso te falar uma coisa? Olha, eu quero te dizer, o que eu quero te dizer, escuta. Ou quando a gente está em algum ambiente com ele, e ele começa a perceber o ambiente, e ele começa a falar para você assim, nossa, que silêncio. Esse ambiente é barulhento, hein? Olha, está tendo muito ruído na nossa comunicação. Isso é expressão de auditivo. O auditivo, ele se expressa dessa maneira. Agora, vou te dar uma dica. Você que é professor, professora, você já deve estar pensando assim, será que na sala de aula eu vou conseguir identificar? Com o treino, daqui a pouco você está identificando todos os teus alunos rápido. Em uma semana, 15 dias, 2 semanas de aula, você já conseguiu identificar os alunos da sua sala. Mas começa devagar, começa com uma pessoa. Começa a identificar o que essa pessoa é. Uma pessoa. Começa a prestar atenção. Depois, você passa para um grupinho. 2, 3, aí você já passa para um grupinho. Aí você vai conseguir tranquilamente chegar numa sala de aula, percebendo o que os seus alunos estão falando, como eles se comportam na sala, quais as maneiras que ele tem de falar, quais as interjeições que ele usa. Com o tempo e com a prática, não vai ficar muito difícil você aprender quem é auditivo, quem é visual e quem é sinestésico. E aí? E até agora? Você conseguiu compreender a aula? Você conseguiu se tocar que como você, enquanto emissor, é o responsável pela comunicação da mensagem, é o maior responsável, não o único, mas você é o maior responsável, né? O emissor é o maior responsável pela comunicação. Afinal de contas, é ele que vai escolher o código, é ele que vai escolher o veículo, né? Então, presta atenção numa coisa. Você já entendeu isso. Você já entendeu. Você já entendeu que o nosso cérebro, ele tem lugares separados para cada estilo de aprendizagem sensória. Porque ele tem lugares separados para cada coisa. Olha, no auditivo vai funcionar muito bem o temporal, vai funcionar muito bem a área de Broca e vai funcionar muito bem a área de Wernicke. Fica atento a isso. Esse é o auditivo. Ok? Bom, se você conseguiu se identificar como auditivo, ok, legal. Você já definiu mais ou menos o teu estilo de aprendizagem preponderante, porque nós temos os 3, só que um dos nossos estilos, ele é mais forte do que os demais. É o que aparece mais, ok? Não que nós não tenhamos. E outra coisa extremamente importante, nós precisamos desenvolvê-los todos, porque nem sempre nós vamos poder
captar alguma coisa ouvindo, ou enxergando, ou sentindo. Algumas vezes nós vamos ter que apurar muito porque é só aquele estilo que a gente vai ter naquele momento para poder trabalhar. Tá ok? Então, não perde. Na próxima videoaula, visual. E depois, o sinestésico. Te encontro lá. Estou te esperando, ok? Um forte abraço.